pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para contar para vocês um pouquinho da minha história, de como e quando eu comecei a cozinhar. Durante o mês de agosto eu incentivei, os adolescentes, pré-adolescentes, a vocês, adultos, a entrarem na cozinha e a cozinhar. Mas como eu comecei? Então, eu sou a filha mais velha, na minha família, e eu sempre tive a função de ajudar minha mãe nos afazeres domésticos, auxiliar na cozinha, em casa, com os irmãos mais novos, enfim. E tudo isso me deu grande experiência, e aprendi muitas coisas para exercer, ser mãe, cuidar da casa, enfim, tudo isso. E teve uma época que eu era adolescente, e minha mãe precisou viajar e eu fiquei responsável pela família e em preparar as refeições do dia a dia. Esse foi um grande desafio que eu considero uma marca na minha história de cozinha, vamos dizer, minha história na culinária. Foi um grande desafio pensar no que fazer todos os dias de almoço e de janta, durante o período que ela estava ausente. E aí eu aprendi muitas coisas durante esse período, E eu tenho três dicas para dar para vocês sobre o que eu vivi nessa época. A primeira é a autonomia. Então, quando a minha mãe decidiu me deixar responsável, pela função de cozinhar, de cuidar da família, foi fantástico, porque eu tive que enfrentar os desafios sem ter ela por perto para me dizer o que fazer. E aí eu queria fazer o que ela fazia, eu queria cozinhar como ela cozinhava, eu queria fazer um frango ensopado, por exemplo. E aí eu fui no supermercado, comprei o frango, só que na hora de cortar o frango, eu nunca tinha prestado atenção como que ela cortava. E aí eu tive que tentar cortar o frango. E eu virava o frango de um lado, virava de outro, tentava cortar. Conclusão, eu não consegui. E aí, até porque não é uma coisa tão simples, porque tem os lugares certos de você cortar. E aí eu embrulhei o frango de novo, congelei, quando ela voltou, ela se entendeu lá com o frango. Mas enfim, eu tentei. Então essa é a minha segunda dica. Mesmo que você nunca tenha feito, tente, com segurança, é claro, procure informações. Hoje a gente tem a internet, tem várias dicas do que fazer, de como fazer. Então tente, se desafie a tentar. E a terceira coisa é a alimentação saudável, Nessa época, por falta de opção do que fazer, a gente acabou consumindo muito hambúrgueres, E na época os hambúrgueres industrializados, congelados, Hoje não consumo mais porque eu aprendi a preparar o meu hambúrguer, a fazer o hambúrguer em casa e é super saudável, é muito mais gostoso. Então eu aprendi também a estar buscando sempre uma alimentação mais saudável, Então aquilo lá foi do passado. Então cozinhar hoje não é só para as donas de casa, para as mães, Cozinhar é uma necessidade para todos. Eu acho que todos teriam que aprender. Não ser chefes de cozinha, não ser expert, mas saber fazer o básico, preparar uma alimentação saudável, usando ingredientes de verdade, Evitando ao máximo os industrializados que vêm com aditivos químicos. Então, é uma necessidade que nós temos que aprender, aprender algumas coisas. Então eu vou estar dando algumas dicas aqui para você adolescente, pré-adolescente, adulto que ainda não se aventurou na cozinha, que tem receios, que tem medo, Algumas dicas de algumas coisas que vocês podem estar fazendo, tá bom? Então essa é a minha dica de hoje. Vambora, entra na cozinha, tenta, se desafia que vai dar certo. Um beijo e até a próxima!